Tem alguém que é discípulo de Jesus aí? Você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos lá, Mateus capítulo 9. Vou ler do versículo 35 ao 38. Vocês encontraram? 35, Mateus 9, do 35 ao 38. Oxi. Mateus 9, no versículo 35 até o versículo 38. É Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, do versículo 35 ao 38. Achou aí? Sabe que teve uma circunstância que as pessoas falavam, é livro tal, a gente ia lá. Aí eu falei, meu Deus, esse cara está falando coisa errada, ele tá viajando, né? Na verdade eu estava no outro livro. A gente de vez em quando vai procurar um livro e para no outro, né? E aí começa a não bater a coisa, quando a gente acorda, a gente está no outro livro. Misericórdia. Mas aí, Mateus capítulo 9, quem achou, diga amém. Tem capítulo 9 aí? Tem versículo 35 ao 38? Então vamos ler lá, ó, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: tem discípulo de Jesus aqui? Então essa palavra é para você. Está me ouvindo? Diz assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 9, Jesus estava falando aqui de uma seara, de uma colheita. E que a colheita é grande, não é uma colheita pequena, é uma colheita gigantesca. E que precisa ser feita. Mas essa colheita será feita quando levantar-se aqueles que vão colher, aqueles que vão executar essa colheita, que vão ceifar, né? Em Mateus 28, 19, Jesus também fala disso, na instrução da grande comissão, dizendo lá: ide por todo o mundo e fazeis discípulos de todas as nações, né? Então o ide de Jesus, o ide dele é para que a gente faça discípulos de Cristo, discípulos do Senhor, né? E o que é ser um discípulo de Jesus? Quanto silêncio. Pergunte para a pessoa que está perto de você: o que é ser um discípulo de Jesus? Um discípulo, todo discípulo, ele carrega as características do seu mestre. Um discípulo é um seguidor. O discípulo é aquele que, sem falar, por onde ele passar, ele denuncia quem é o seu mestre, ou denuncia quem é o seu professor. Assim é o discípulo. O que aconteceu ali em cima? Todo mundo olhou. Fez barulho lá, pastor GG. Ah, era o pastor GG que estava desligando, porque o povo está com frio. É o barulho? Mas por que barulho? Tá frio aí? Tá bom. Então deixa a máquina desligada. Se esquentar, você começa a abanar assim, tá? Amém? Mas tem mais 3 máquinas aqui ligadas. Eu acho que tá fresquinho aí, tá bom, não tá? Amém. Eu também estava com frio. Eu perguntei, pastor, não está muito frio aí não? Ele falou, não, tá bom. Eu falei, então tá bom. Não é? Amém?
Voltando lá, o discípulo é aquele que por onde passa, ele demonstra, a gente vê nele as características do seu mestre. E nós comecei o culto perguntando se tinha discípulo de Jesus aqui. Parece que é unânime, todo mundo dizendo amém, eu sou discípulo de Jesus, amém. Tem discípulo de Jesus aqui? Amém. Então por onde vocês passarem, nós veremos isso, veremos a glória do Senhor, veremos em vós o brilho de Jesus. Gente, o discípulo, ele tem que demonstrar isso, não por obrigação, mas isso tem que estar dentro do coração dele. Amar a Deus, andar com Deus, ser apaixonado por Jesus, tem que estar no brilho dos nossos olhos. As pessoas não precisam perguntar, elas só de olharem nos seus olhos verão em você uma pessoa apaixonada, verão uma pessoa que tem a glória de Deus, verão em você uma pessoa que carrega essa glória. Posso ouvir um amém? O que Jesus nos ensinou a respeito disso? Que o discípulo é aquele que percorre em todos os lugares. Por onde ele vai, ele percorre ensinando e pregando o evangelho do reino. Eu não sei se você tem sido um discípulo assim, que por onde você passa, você fala de Jesus, ou por onde você passa, você anuncia. Eu não sei se você tem sido o tipo de pessoa que só conheceu a respeito de Cristo, ouviu falar, recebeu ali pela fé a salvação e está guardando isso para você numa caixa, quem sabe ali no seu coração, e não se preocupando se outras pessoas vão receber. Quem sabe você pode ser daquela pessoa assim, não, tem alguém fazendo, não, o apóstolo e os 12 lá da igreja, os pastores, eles estão fazendo a obra, né? Eu já faço a minha obra, eu vou para a igreja, eu dou ali o meu dízimo, minha oferta, então eu estou fazendo a obra de Deus. Quem sabe você tem um coração assim, mas eu quero dizer para você, todo discípulo é aquele que por onde ele passa, ele prega a palavra do reino. Por onde ele vai, ele anuncia a obra de Jesus. Por onde ele vai, ele fala do reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele vence dentro dele o comodismo. Como é que vence o comodismo? Pela paixão. Porque todo discípulo apaixonado, nada impede, nada o cala, nada prende a boca dele. Por onde ele passar, ele falará, não só com palavra, mas com a sua atitude, de que ele é um homem, de que ela é uma mulher de Deus, e todo mundo verá isso, por causa da paixão. Quando o fogo está aceso dentro de nós, eu posso e conheço muita gente que conhece a Jesus, que recebeu até Jesus como Salvador, mas não é um discípulo, porque não está acesa a chama dentro do coração dele, a paixão não está dentro do coração dele. Ele está preocupado com que Deus vá suprir as necessidades dele, ele está preocupado com que Deus vai fazer a obra, essa obra na vida, na família dele, mas ele não está preocupado com o seu próximo. Quem sabe às vezes por medo, ou quem sabe às vezes até por vergonha, essas pessoas não estão preocupadas. Agora tem outros tipos de pessoas que estão extremamente desligadas. Elas são frequentadores da igreja, elas estão no nosso meio, eles sentam, alguns ouvem a palavra, outros nem ouvem a palavra. Do jeito que entra na igreja, sai da igreja. Se você perguntar o que o apóstolo pregou, tem nem ideia. Isso é possível? É possível. Tem muita gente aqui, se eu perguntar o que o rapaz do dízimo, o rapaz é o meu irmão mais novo, como ele é parecido comigo, na verdade ele tem jeito para ser meu irmão mais velho, né? Ele é maior que eu. E se eu perguntar o que ele ministrou aqui, muita gente vai ficar pensando, é verdade, o que foi ministrado na palavra de oferta? Passou. Só que eu vou dizer uma coisa, não dá para voltar. Só se você for lá no site da igreja, www.ir12.com.br, e orar para ter sorte que gravar o culto desde o momento da oferta, para você poder ouvir a oferta. Senão você não vai ouvir mais aquela mensagem. Por quê? Porque passou, já virou um passado. Então há tipo de pessoas que elas são frequentadoras, elas ouvem falar de Jesus, mas não são apaixonadas por Jesus, porque não há no brilho dos olhos delas a marca. Ela, por onde vai, ela não anuncia, ela fica quieta, ela fica em silêncio. A única preocupação dela é a sua casa, é a sua família, é as suas finanças, é as coisas dela. O restante não tem importância. Mas vou dizer para você, essa não é a característica do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que vai, por onde ele vai, ele anuncia a palavra de Deus, ele anuncia
anuncia a palavra do Senhor, ele anuncia o evangelho do reino. O discípulo de Cristo é aquele que ora pelos enfermos e que ministra cura nas pessoas. Eu quero dizer, todo discípulo de Jesus tem autoridade para ministrar libertação e cura na vida das pessoas. Se você é um discípulo, que o Senhor te capacite nesta noite para ser um ministrador de milagres na presença dele. Você recebe. Só os discípulos dêem um grito de júbilo ao Senhor. Muitos esperam que o apóstolo vá fazer esse trabalho. Amém, estou fazendo. Muitos esperam que os pastores ou os 12 do apóstolo vão fazer esse trabalho. Amém, eles estão fazendo. Se não fizer, eu puxo a orelha deles. Mas eles estão fazendo. Sem precisar puxar a orelha. Eles estão fazendo porque eles são apaixonados por Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus escolheu você. Não fique esperando deles ou de nós. Deus escolheu você. Você que tem essa característica de discípulo, você que conheceu a Jesus, por onde você passar, você terá autoridade para ministrar. E quando você ministrar esse evangelho, pessoas serão mudadas e transformadas. O privilégio de ser um discípulo de Jesus é que a sua palavra vai mudar a vida pela eternidade daquela pessoa. Você é um agente de transformação, e por onde você passar, você carregará a glória de Deus, e as pessoas serão curadas, porque você terá autoridade para isso. Mas apóstolo, como eu farei isso? Com a simplicidade, com a oração, com o coração, um coração em Deus, um coração apaixonado, um coração no Senhor. Eu vou falar algo aqui, mas não é para me ofanar, não é para trazer nenhuma glória para mim, porque que diminua eu a cada instante e a cada momento. Mas eu tive feedback de uma pessoa hoje, já tinha tido esse feedback de outras pessoas. Outras pessoas já me disseram disso, de uma reunião que eu estive. Não foi uma reunião aqui, foi fora daqui, e tinha muita gente envolvida, e é uma reunião com os dirigentes, com os governantes dessa cidade aqui. E muitos pastores fazem parte, vão e acontecem, e ministram e falam, e me convidaram para ir lá. Eu fui, só que eu não fui de uma reunião interessado nisso ou naquilo, porque eu sou apaixonado por Jesus. E todo aquele que é discípulo apaixonado tem um objetivo: ganhar o perdido. Então eu pensei, meu Deus, quem sou eu para ir lá levar uma palavra na frente desses homens tão importantes lá? A gente fica tão constrangido, né? Fica todo cheio daquela formalidade. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas que a tua palavra entre no coração deles, e que eles sejam transformados, porque esse é o desejo daquele que ama a Cristo. E eu recebo feedback de que uma pessoa lá, um irmão que na verdade não conhece nem Jesus, não tem esse relacionamento com Cristo, ficou interessado ao ponto de falar para outras pessoas: nossa, aquele pastor que veio aqui, que ministrou, tem algo diferente, eu queria ir lá, queria conhecer, queria estar lá. Quer dizer, passou tantos. Por que a gente transmite isso? Porque a gente é apaixonado. Olha, eu sou orgulhoso dos discípulos desta igreja, porque esse mesmo feedback que às vezes eu recebo de mim, eu recebo dos meus discípulos, eu recebo de vocês. Eu vejo gente falando de vocês por aí, eu vejo pessoas por aí que observam a vida de vocês e dizem assim que aquele pessoal é lá da restauração, mas aquele pessoal tem uma unção, tem algo diferente neles. Sabe o que é? É a glória de Deus que está transformando o seu coração, deixando você cada dia mais apaixonado por Ele. E é essa paixão que nos move, é essa paixão que nos conduz no caminho. Aleluia. O discípulo de Cristo é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então, primícias em nossas vidas, primícias: o reino e a sua justiça, o reino de Deus e a justiça dele. Isso está em primeiro lugar, está em primeiro lugar na minha vida. Primeiro reino. Meu apóstolo, não é primeiro a sua família, primeiro o reino, primeiro o meu amor por Deus, primeiro a minha paixão por Cristo, porque nada pode estar além do meu coração e Deus, nada, porque isso pode comprometer a minha ida para o céu. Porque tem gente tão apaixonada pela sua família,
que não conseguem se apaixonar por Deus. Está errado eles serem apaixonados pela sua família? Não, eles devem, mas tem que ser apaixonado por Deus. São amores diferentes, sim ou não? Aí você pode dizer assim: você começou agora a falar um negócio, não, eu amo primeiro minha família, em primeiro lugar está minha família, tem que ser a minha família. Ué, quantos tem mais de um filho? Quantos tem mais de um filho? Levanta a mão. Qual deles você é mais apaixonado? Viu como você consegue ser apaixonado pela sua família? E não deixar que ninguém esteja acima da sua paixão por Deus? Dá para dimensionar? Após você ama mais a sua família do que Deus? Eu amo as duas coisas, intensamente. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem não entendeu, diga misericórdia, que eu continuo explicando. Amém. Primeiro, em nossas vidas, o reino e a justiça dele, o que é certo, o que é justo, o que é digno. Nós nunca podemos fazer o reino de Deus por comodismo, nunca podemos fazer o reino de Deus por questões pessoais, por questões que vai nos agradar. Eu vou fazer assim porque eu quero que seja feito assim. Não, nós fazemos o reino de Deus porque Ele deseja que seja feito assim, porque é assim que Ele nos ensinou que deve ser feito. Então, primeiramente em nossas vidas, o reino de Deus. E aquele que tem o reino de Deus em sua vida, a sua família faz parte desse reino, e a sua casa faz parte desse reino. E tem gente que fala que ama tanto a família, e que a família está em primeiro lugar, mas não teve coragem de levar o reino de Deus para dentro da sua própria casa, e não teve coragem de transformar a sua casa, a sua família, e não teve coragem de trazer a glória de Deus. Tem muitos que têm até a família na igreja, mas não teve coragem de plantar o reino de Deus lá dentro. Deixa o menino fazer isso, não tem problema nenhum não. Tem filho que manda no pai. É verdade. Tem filho que manda no pai, tem filho que manda na mãe. E tem filho que bota ordem em casa. Eles não têm nem maturidade, mas já estão até governando os pais e mães. Tem gente assim. E aí, por ele não ter maturidade, muitas coisas do mundo vêm, entram, e os pais não tomam atitude. E aí diz assim: como é que você ama a sua família se você vai deixar o paganismo, as coisas deste mundo tomar a sua casa e tomar a sua vida, e tomar o seio da sua família? Filho, escute. Você pode chorar depois, se você não cuidar da sua casa. Depois você pode vir aqui: apóstolo, ore por nós, interceda, porque meu filho se perdeu, porque minha filha se perdeu. Você pode chorar depois. Todo pai, toda mãe aqui tem por responsabilidade levar o reino de Deus para a sua casa, porque ela é primazia na sua vida e na sua história. O reino de Deus e a justiça dele tem que ser impregnado no seio da sua família, da sua casa. Os seus filhos têm que saber da verdade, os seus filhos têm que conhecer a verdade, você tem que conhecer a verdade, a sua esposa tem que andar diante da verdade, porque é o reino de Deus que vai levar você e sua casa para morar no céu. Então você precisa ter isso como prioridade na sua vida, na sua casa. Tem gente que às vezes a prioridade é o emprego. Tem muita gente que a prioridade é o recurso financeiro. Isso em primeiro lugar, aquilo em outro lugar. Não, filho, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas e o recurso? Deus proverá. Deus proverá. O salmista, no Salmo de número 73, se eu não estiver enganado, foi um salmo de Asaf, em que ele escreveu lá que os pés deles quase escorregaram, porque ele ficou observando a prosperidade do ímpio. Às vezes nós vemos as pessoas que têm isso ou que têm aquilo, e nós gostaríamos de ter também. Amém? É verdade ou não é? Quem gosta de coisas boas aqui? Não gosta? Todo mundo gostaria. Gostaria ou não gostaria? Gostaria. Todo mundo gostaria de ter um bom carro, é ou não é? Todo mundo gostaria de ter uma boa casa. Todo mundo gostaria de comer toda semana numa churrascaria. É verdade ou não é? Todo mundo gostaria. As coisas boas são boas, não são ruins.
Mas o que você tem, foi Deus que te deu. Seja grato pelo que você tem. O que você tem está aí até hoje. Deus te deu, Deus te proveu, Deus te guardou, Deus está te sustentando. Apóstolo, eu posso ter mais? Pode ter muito, 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 muito mais do que você imagina, pode. Só precisa ter um coração preparado para aprender a receber tudo isso. Vamos falar de um assunto aqui, só fugindo um pouco da palavra. Ganharam na Mega Sena 200 milhões. Não foi você não? Vocês não jogaram não? Ai, eu fui até tentado, viu? Eu falei, como eu sou crente, eu não posso jogar, porque eu confio em Deus. Eu quis fazer um anúncio no Google assim, ó, se alguém ganhar, me contrate como consultor financeiro. Eu ajudo você a multiplicar a fortuna. Estou brincando. Um ganhador. Que estado esquisito para sair esse ganhador, né? Da onde foi o ganhador? Meu Deus. Lavaram o dinheiro. Lavaram o dinheiro, gente. Desperta, igreja. Lavaram o dinheiro. Bilhete comprado. O dinheiro que era roubado, quem sabe saiu do BNDES ou da Petrobras, ficou limpo. Porque entra no bilhete. Ei, já foi pego alguns deputados e vereadores que os caras são craque em ganhar na Mega Sena. Ganharam quina, quadra, loteria esportiva. Você nunca viu essas reportagens? Procura lá. Você vai ver no dinheiro sacado, está sempre nessas pessoas. Lavaram o dinheiro. E o povo, meu Deus, faz filas quilométricas. Se você jogou, meu irmão, sinto muito, você foi um dos bobos que foi lá jogar dinheiro fora. Achou que ia ganhar, ficar milionário. Você é um milionário, querido. Você carrega a glória mais valiosa deste mundo. Você carrega a glória do Senhor. Algo que não tem preço e não tem valor, meu irmão. Posso ouvir um amém? O discípulo é aquele que se preocupa em conduzir as pessoas para o reino de Deus. A preocupação dele é essa. Eu não sei se você nunca se preocupou com isso. Tem gente que nunca se preocupou. Tem gente que nunca se preocupou se uma pessoa vai à igreja ou não vai. Tem gente que nunca se preocupou com alguém. Tem gente que ela não se preocupa com a dor de um terceiro. Antes ela fala assim, tadinho, coitadinho, né? Ficou em palavras, porque não dói. Já esqueceu. Ou alguns dizem assim, graças a Deus eu que tive sorte. O problema dele, o problema foi com ele, né? Não sou eu que estou sofrendo. Isso é uma frieza que está em muitos corações. Não se compadece do seu próximo. Vê uma pessoa perdida. Quando eu vejo pessoas assim, eu fico tão chateado, tão triste. A gente vê essas coisas. De vez em quando tem umas desgraças. Minha esposa fala assim, amor, você viu isso aqui? Eu falei, não mostra não. Que eu já fico, só de ouvir a desgraça, eu já fico mal. Nossa, Andressa, quando você contou aquele negócio no zap para mim lá, da moça, tadinha, era crente, não é? Separou do cara, o cara viciado, e não deu mais, ela com a criança no colo, foi lá, o marido foi lá, bravo, deu uma surra nela, deu um tiro no rosto dela. Ela ainda foi viva, levou a criança para o pai, né? Deixou a criança para o pai, foi socorrido, mas não resistiu no hospital. Essas coisas me deixam tão mal. Não consigo ser indiferente. Não dá para ser indiferente, porque o que mora dentro de mim não se sente diferente. Jesus, Ele tem amor pelas vidas. Ele não ama só você que já entregou a vida para Jesus. Ele ama aquele que está lá fora, perdido. Ele ama aquela pessoa que está ali debaixo da ponte dormindo. Ele ama aquela família que está na sua casa agora, quem sabe, desfrutando de uma casa linda, maravilhosa, mas está lá sem Jesus, estão bebendo, estão tudo bêbado numa hora dessa, brigando entre família, dando mau testemunho para os filhos. Jesus ama, Jesus tem compaixão por essas vidas. Nós não podemos ser diferentes. Todo discípulo de Jesus tem dentro dele a compaixão.
Todo discípulo de Jesus sabe por onde passa, olha uma pessoa e fala assim: meu Deus, me ajuda, Senhor, porque esse irmão e essa irmã precisa te conhecer. Esse irmão e essa pessoa precisa saber que há um Deus que muda os valores, que transforma o interior, que nos dá uma vida que vai além das coisas materiais. Ele nos dá uma paixão por amor para ir para o céu, um amor que não há no mundo, um amor que o mundo não explica, um amor que só vem dele. Todo discípulo de Jesus é impregnado dessa compaixão. E eu vou dizer, faça uma leitura de você agora. Se você não consegue sentir isso, então ore a Deus. Diga para Ele: Senhor, há algo errado em mim, me ajuda. Porque eu quero ser seu discípulo. Porque eu quero ser esse ceifeiro da sua obra. Como ele diz no versículo 37, a seara realmente é grande, muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque Jesus estava dizendo isso? Porque há muita gente lá fora que precisa ser resgatada, precisa ser curada, precisa ser liberta, mas não há gente que ame essas vidas com o amor que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou mesmo quando nós éramos pecadores. Ele nos amou quando nós estávamos no mundo, cometendo as coisas erradas, roubando, matando, se prostituindo, fornicando, fazendo tudo que não presta. Ele mesmo assim nos olhou e nos amou, e não te condenou, não te trouxe culpa. Ele abriu os braços e te recebeu, te purificou, te chamou de filho, e enviou o Espírito dele para morar dentro de você. Este amor que é soberano precisa estar nos nossos corações, precisa nos despertar. Desperta, igreja da restauração. Enquanto eu estou ministrando, tem alguém morrendo sem Jesus. Jesus não tem um plano B para essas vidas, não. Ou elas recebem a Cristo como Senhor, ou se elas morrerem sem Jesus, elas vão para o inferno. E eu vou dizer uma coisa: Jesus preparou você, Ele escolheu você, Ele te trouxe, te resgatou, te remiu, te limpou, te purificou, e tem te levantado para ser um ceifeiro na obra do Senhor. Ele te escolheu. Aleluia. A sua família, os seus colegas, os amigos, eles serão transformados quando olharem para você, porque verão em você um homem e uma mulher apaixonada por Jesus. Eu quero perguntar: aonde estão os ceifeiros do reino de Deus? Aonde estão os atalaias do reino do Senhor? Aonde está a geração eleita, aquela que o Senhor escolheu? Aonde estão os homens e mulheres que farão a diferença nessa geração? Se você está aí, dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. No capítulo do livro de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo 1, diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, os seus 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Todo discípulo de Jesus, ele é equipado com o sobrenatural de Deus. Mas tem gente que quando o capeta manifesta, ele olha assim e fala: isso daí está longe. Porque longe, às vezes não é nem pecador, mas é indiferente. A gente só atribui as coisas para aquele que peca, né? Não, tem gente que é justa, tem gente que é ímpia, mas é muito mais reto e íntegro do que muito crente. Você sabia disso? É. Mas tem crente que diante do mundo espiritual ele é indiferente. Não faz nada, não amedronta, não tem nada, é indiferente, é frio. Mas o Senhor nesta noite vai aquecer. O Senhor nessa noite vai aquecer o seu coração, porque todo discípulo de Cristo ele equipa com esse sobrenatural. Você vai receber um dom, e os demônios vão ser expelidos das pessoas. Não só quando você orar, mas quando você chegar no lugar, as pessoas que estão ali com espíritos malignos oprimindo ficarão incomodadas, porque a glória de Deus vai entrar com você por onde você entrar.
E quando você impor as suas mãos e orar, as pessoas serão curadas e serão libertas para o nome, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Você será equipado nesta obra. Eu quero chamar aqui os meus 12. Cadê os meus 12? Corre aqui para cima nesse altar. Aqui tem uma geração que está empenhada em trazer o amor, empenhada em se doar. São ceifeiros do reino, estão atuando. Eu sei que nem todos estão aqui, porque alguns têm um compromisso e me deixaram avisado. Antes que você olhe e já comece a acusar, fulano não está, né? Homens e mulheres que se empenham em mudar, em transformar, em levar a palavra do reino. E essas pessoas estão fazendo a diferença. A diferença ela vai por muitos anos, por milhares de anos, porque quando uma família é ajustada, uma geração é ajustada, a próxima geração é ajustada. Começa sempre alguém, para que uma família e uma geração seja mudada, transformada. Comece em alguém. E esses homens e mulheres têm sido um modelo para ser esse exemplo. Mas não são só eles. Eu queria chamar aqui à frente, não precisa subir, mas fica aqui embaixo, todos os líderes de células que estão trabalhando nas células. Quem são os líderes de célula? Venham aqui para frente. Rapidinho. Isso é um resultado multiplicador, onde homens e mulheres estão sendo tocados, homens e mulheres que estão sendo levados, líderes de células e as pessoas que já foram enviadas para fazer família feliz, que estão no família feliz também, venham para frente. Eles são homens e mulheres que estão sendo ministrados, e eles já entenderam, estão apaixonados por Jesus, estão apaixonados pela obra, estão se esforçando, se doando, para cuidar de vidas, para cuidar de famílias, para transformar as pessoas. E a obra de Deus tem sido executada. São ceifeiros da obra do Senhor. São homens e mulheres que estão abrindo o seu coração, entenderam a palavra do reino e hoje se esforçam, não só para anunciar a obra, mas para consolidar aqueles que chegam no reino, para treinar aqueles que precisam ser treinados, para serem enviados, porque o Senhor tem chamado. Olha, não foram homens e mulheres escolhidos por vontade humana. Venha mais para cá, cheguem mais para cá. Isso, não foram homens e mulheres escolhidos por vontade de um homem ou de uma mulher, mas foram pessoas escolhidas pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está sobre eles, e eles são equipados com autoridade, com poder, para ministrar o sobrenatural do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está chamando você, Deus está escolhendo você, é a sua vida, porque como eles, como eu, um dia estava sentado aí, e ouvindo uma palavra como essa, e muitas vezes eu disse no meu coração: imagina, Senhor, eu não sou capaz de uma obra dessa. Misericórdia, como eu farei isso? Como isso poderá acontecer na minha vida? Eu quero dizer, meu irmão, não raciocina não, porque o raciocínio humano não pode entender a grandeza do reino de Deus. Mas o Senhor me tirou de um lugar como esse, de um banco de igreja como esse que você está sentado, e o Espírito Santo me tomou, e dia após dia o Espírito Santo foi me levando a ser um homem apaixonado por Ele, e para anunciar a obra do reino. E hoje estamos aqui, não como uma igreja, como algumas igrejas, e eu vou dizer para você, muitas igrejas da restauração será instalada nessa nação, a partir de uma geração que está sendo transformada. E o Senhor, oh aleluia, e o Senhor, coloque-se de pé. Tudo iniciou quando foi tomada uma atitude. Tudo teve início diante de uma atitude, de uma decisão. E a primeira atitude, a primeira decisão
foi de receber Jesus como Salvador. Essa decisão mudou a vida. Há muitas pessoas que já fizeram isso, mas não tiveram sua vida tocada ao nível dessa transformação. Muitos já fizeram isso e até se distanciaram, por consequências, por N motivos, N circunstâncias, que muitas vezes nos machucam e nos distanciam da palavra de Deus. Eu quero dizer, se você nunca fez isso publicamente, porque a palavra do apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 da carta aos Romanos, diz assim, que a saber, irmão, se com a tua boca confessares a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, e no seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Esse é o ponto para a salvação. Aí é o start, aí é o início de uma jornada, aí é o início de uma trajetória transformadora nas nossas vidas. Isso não é um convite para uma mudança de religião. Nunca me convidaram para mudar de religião, mas me apresentaram Jesus que mudou a minha história, a minha vida e a da minha família. Religião nenhuma pode fazer isso, meu irmão.